Em um país em guerra, um rei surpreendia a todos. Em vez de matar seus prisioneiros, ele os levava para uma sala com arqueiros de um lado e uma grande porta de ferro do outro, decorada com caveiras sangrentas. Ele colocava os prisioneiros em um círculo e dizia: "Vocês podem escolher morrer atingidos por flechas ou passar pela porta e ficar trancados lá comigo." Todos escolhiam ser mortos pelos arqueiros. Quando a guerra acabou, um soldado que havia servido o rei por muito tempo perguntou ao rei: "Meu senhor, eu posso lhe fazer uma pergunta?" "Claro, soldado", respondeu o rei. "O que havia atrás daquela porta assustadora?" "Veja você mesmo por si só", disse o rei. O soldado então abriu lentamente a porta. E à medida que fazia isso, a luz do sol entrava e iluminava o ambiente. Surpreso, ele descobriu que a porta levava um caminho para a liberdade. O soldado olhou admirado para o rei. Então ele falou: "Nossa, eu dei a eles opção, mas eles escolheram morrer em vez de arriscar abrir a porta." Quantas vezes deixamos de abrir portas por meio de nos arriscarmos? Quantas vezes perdemos a nossa liberdade e morremos por dentro, simplesmente porque temos medo de abrir uma porta desconhecida? Quantas vezes escolhemos morrer por termos avistado medo em alguma porta? Eu sou Gisele Redler e eu escolhi hoje, esse dia, para falar sobre o medo. Hoje é meu aniversário, eu estou em Veneza e eu estou fazendo essa viagem sozinha. E para conseguir fazer essa viagem sozinha, eu tive que passar pela porta e passar pelo medo. A psicologia explica o medo como estado suscitado pela consciência. Suscita do perigo ou suscita-se ao se sentir ameaçado. O medo também é um sentimento importante para a nossa sobrevivência. Ele funcionou e funciona como um dispositivo. Ele nos avisa de perigos e nos mantém preparados para a gente se proteger de perigos muito maiores e a gente proteger a nossa própria vida. Mas e quando o medo nos paralisa? Ao invés de fortalecer, ele nos enfraquece. Quando aciona em nós sentimento de angústia, que nos faz sofrer por antecipação, tentando prever acontecimentos lá no futuro. Quantas vezes a gente sentiu medo e a gente sentiu junto com ele uma ameaça, como se algo grande fosse acontecer. Isso tudo se a gente tem ideia do que realmente vai acontecer. Quantas vezes, quando a gente sentiu medo, nós criamos imagens mentais terríveis e catastróficos sobre algo que poderia acontecer lá na frente. A gente faz isso como um mecanismo de defesa e proteção, porque a gente prevê a dor. Então a gente acredita que se a gente sofrer agora, o impacto vai ser menor e que se eu colocar em sofrimento nesse momento, eu não vou sentir depois. Isso a gente chama de sofrer por antecipação. Mas o que acontece com o nosso corpo quando a gente sente medo? O medo é um sentimento que deixa o nosso cérebro em estado de alerta. E ele descarga muita adrenalina. E é por isso que a gente sente taquicardia, palpitação, tremor, a gente sua bastante também e vários outros sintomas. Essa reação inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo que libera vários hormônios relacionados ao estresse. E esses hormônios relacionados ao estresse, ele prepara o nosso corpo para lutar ou fugir. Eu fui uma pessoa que desenvolvi muito medo ao longo da minha vida. Tanto que por causa de sentir tanto medo, eu acabei desenvolvendo uma doença grave nos rins. O significado dos rins na medicina chinesa é medo. Quando a gente sente medo, a gente deposita sobrecarga nos nossos rins e outros órgãos também, mas especificamente os rins. Eu reagi a tudo e a todos por antecipação, porque eu tinha medo que alguém fosse me atacar. Então o que eu já fazia? Eu já reagia antes. Com o tempo, e me sentindo doente, eu comecei a parar de baixar os olhos cada vez que o medo aparecia. E comecei aos poucos ir levantando os meus olhos quando o medo vinha, até o dia que eu consegui olhar e enxergar o medo de frente. A primeira vez que eu pude ver o medo, eu vi ele completamente diferente daquilo que eu tinha imaginado que ele era. Então, lentamente, cada vez que o medo aparecia, eu aprendi a respirar, fazer o controle da minha respiração
controlar o pânico, sabe? Porque antigamente eu acionava o pânico junto com o medo. E controlando isso, eu também controlava aquela reação de luta e fuga, ou seja, de reagir ao medo. Eu parei de fugir do medo e comecei a buscar por ele. Pode parecer estranho eu falar isso, buscar o medo, mas conforme eu fui realmente encarando o medo, ele mudou completamente. Todo o significado do medo mudou pra mim. O medo não é um monstro que faz a gente ficar paralisado em posição fetal. O que faz a gente ficar assim é a ideia que a gente tem sobre o medo. Veja, o medo é o professor. Quando eu percebo o medo, eu imagino o seguinte: eu imagino um cara de meia idade, com uma cartola na cabeça, em frente a uma porta aberta, olhando pra mim, sorrindo e me estendendo a mão. Ele estende a mão e ainda fala pra mim: atravessa. Pensa uma coisa, teve alguma situação que tu sentiu muito medo e tu consegue lembrar agora que mesmo com medo, tu teve que ir lá e teve que executar aquilo? Como que tu se sentiu depois? Eu descobri que cada vez que o medo vinha e eu continuava, ao invés de parar, se eu atravessava aquela porta, eu me sentia esplêndida depois. Não antes, mas depois sim. Já se eu parava e não atravessava, depois eu me sentia péssima. Descobri que quando o medo vem, é um aviso que questiona. Olha, tem uma porta ali para atravessar. Se tu atravessar aquela porta, tu vai ter que crescer. E isso é bom. É tão grande que o que tem lá depois daquela porta, que o medo vem para avisar. É algo novo, é completamente novo. É por isso que o medo vem junto. Você não sabe o que tem atrás da porta, mas é grande e você vai crescer. A parábola sobre o medo, ela resume perfeitamente o que nos paralisa e nos impede de seguir. Onde há medo, há assalto, há uma porta para passar. E para terminar esse papo sobre o medo, eu quero terminar com uma frase, que é uma pergunta e também um conselho. Quantas vezes perdemos a liberdade e morremos por dentro, apenas por sentirmos medo de atravessar a porta que nos dará um grande salto e poderá nos levar à liberdade?